Então, pessoal, eu vou mostrar agora a diferença entre as cores de tinta óleo, a diferença entre as cores pretas, que são comumente vendidas para a utilização de tinta óleo, né? São as tintas mais conhecidas, mais utilizadas. Eu vou fazer um estudo para analisar a diferença entre as cores pretas e justamente porque eu vou realizar um trabalho, preciso utilizar o preto. E para realizar esse trabalho eu preciso saber exatamente essas diferenças. Eu nunca vim a fazer esse tipo de estudo, que é mais aprofundado, mais detalhado, e vou mostrar aqui a diferença entre os pretos que nós temos no mercado, nas papelarias, né, de tinta óleo, a diferença entre estes pretos que são mais vendidos nas papelarias. Este primeiro preto que já tenho estiquei já toda a sua cor, é o preto de marfim, né? E o preto de marfim é um preto muito utilizado pelos artistas impressionistas, principalmente o Sargent, né? Ele utilizava muito o preto de marfim. É um artista que eu venho estudando. E aqui eu estiquei sua cor desde a sua concentração, né, da sua saturação, que é quando a gente junta toda a sua tinta extraída do tubo, exatamente como ela veio extraída do tubo, sem misturar com outras tintas. Então ela tem a sua saturação máxima. E estiquei ela até ao lado, diluindo-a com o médium que eu fiz de óleo de um óleo da Winsor & Newton, que se chama Slow Drying, e fiz esse médium com 7:1 de concentração, né? 7 de terebentina para 1 de Slow Drying da Winsor & Newton, que é um óleo que retarda a secagem, ele estica melhor, né? Um óleo que estica melhor, a tinta é melhor para trabalhar durante longos períodos. Então, olhando inicialmente, esticando esse preto de marfim, eu percebi que através do fundo branco, né, ideal é fazer esse estudo com fundo branco, ele tem uma natureza amarelada. Ele me demonstrou ser um preto naturalmente amarelado, dourado, e tem muito sentido nele ser encontrado entre os artistas impressionistas, tais como Sargent, né? Sargent e Anders Zorn, né? Anders Zorn também é um grande retratista, assim como Sargent, um grande retratista do período impressionista. Ele era sueco, né? E sua paleta de cor designava ter o preto de marfim, o branco de titânio, e o ocre e o vermelhão da China. Ele usava basicamente essas cores, mais um azul, se fosse utilizado. Mas na verdade o seu azul, mais um verde provavelmente. O seu azul, ele era extraído naturalmente da variação dessas cores, que o cinza gerado pelo preto de marfim e o cinza gerado pelo preto de marfim dentro dessa configuração de cores de vermelhão da China, ocre, né, e branco de titânio, ele gerava um cinza azulado, que era quando ele utilizava o azul. Agora eu fui colocando a cor de tinta óleo preto, né? Ele é apenas vendido como preto e ele tem uma configuração neutra. A princípio vou esticar a tinta e ele vai, comparado ao preto de marfim, ele vai se desenvolver sendo um preto mais neutro, um cinza mais fechado, mais opaco, né? O preto de marfim me pareceu ser uma cor mais transparente e dourada, tendendo a um amarelo, a um leve amarelado, né? Ela é um preto mais iluminado, preto de marfim. O preto, apenas preto, ele é mais fechado, mais opaco, ele não gera transparências com
facilidade como o preto de marfim. Ele não tem essa variação de cor, né, de ser um preto colorido. Ele é apenas preto, então ele é um preto neutro. Ele está entre outros pretos com outras variações, né? Ele não tem temperatura, uma temperatura quente ou fria, né? Esticando, percebe-se que ele é mais escuro, mais fechado, né? Ele gera uma opacidade até mais interessante que que o preto acima, né? O preto de marfim. Ele é mais fechado, e comparado ao preto de marfim, ele é mais frio e mais opaco. Pelo menos a princípio eu tive a sensação de ser um preto mais opaco. E por experiência, eu já utilizando o preto, realizei pinturas em preto e branco, e ele realmente é uma tinta com uma capacidade e opacidade de se expandir, de cobrir as áreas muito forte, né? É uma tinta com uma pigmentação muito forte, né? Aqui eu venho esticando esse preto, trazendo até o branco, né? Interessante é fazer esse estudo puxando a saturação de um lado ao outro e puxar depois o branco do lado oposto, do lado extremo, né? E analisar não só a transparência desse preto sobre o fundo branco, mas analisar as cores e os cinzas que são gerados através do branco de titânio ou branco que você vier a utilizar. É interessante vocês que estão vendo o vídeo também realizar com frequência estudos sobre exatamente da paleta de cor que vocês utilizam, né? Seja para analisar os vermelhos que vocês utilizam ou os pretos que vocês utilizam. O preto utilizado também, ele, quando comparado aos outros pretos, vocês vão conseguir comparar, analisar, né, sobre o fundo branco, qual é mais quente, qual mais frio, né? Quando você coloca uma cor ao lado da outra, você consegue analisar trabalhando a sua percepção com bastante paciência. Você consegue analisar se ele é mais quente ou mais frio, né? Então, o preto de marfim é considerado um preto frio, mas aqui quando eu utilizei essas cores, o preto e o gris de pene, eu percebi que o preto de marfim, para mim, né, olhando aqui a princípio, eu achei ele ser mais quente do que o preto e o gris de pene, porque o preto ele se fecha mais, me pareceu gerar cinzas bem mais azulados, mais frios e opacos. O gris de pene é quase um azul escuro, então o preto de marfim dentro dessa configuração me pareceu ser um preto bem mais quente. Agora, o preto de Marte talvez seja mais quente que o preto de marfim. Comparando, pode ser que o preto de marfim seja mais frio. Agora eu vou fazer o estudo de mais um preto, né? Seria o terceiro preto, chamado de gris de pene, né? É um preto que, estudando, percebi que foi muito utilizado por aquarelistas, pintores que realizam marinhas, por ter uma natureza azulada, né? Eu vou esticar o preto e vocês vão perceber, né, que comparado ao preto e o preto de marfim, ele é muito mais azulado. E agora eu vou colocar a tinta sobre a paleta e vou aproveitar e vou escrever aqui, né, o nome da tinta, gris de pene, para identificar através do vídeo, eu poder me organizar aqui. E vamos puxar a tinta da esquerda para a direita, né? Vamos diluindo ela primeiro sem o branco para ver como é a natureza dela sobre um fundo branco. Percebo que esse gris de pene concentrado me lembra o azul da Prússia ou o azul fritalo. O azul fritalo ele é um azul mais colorido. Agora, comparado ao azul da Prússia, o gris de pene é muito parecido. O azul da Prússia me lembra ser um azul mais fechado, mais escuro, mais próximo do preto. Mas eu ainda acho o gris de pene e o azul da Prússia são cores próximas, né? Assim como o azul fitalo. Só que o gris de pene já tem uma natureza, quando concentrado, de ser um preto. Interessante de que ele concentrado, ele é um preto. Quando você vem puxando,
ele vai se diluindo e naturalmente sobre o fundo branco você vai vendo que ele é meio azulado. E até mesmo quando você mistura com esse branco, você vai gerando agora, eu estou gerando um cinza azulado, né? É bem interessante, olhando o preto e o preto de marfim, dá para ver claramente que o preto de marfim é uma cor dourada, amarelada. Com certeza dos pintores, naturalmente, não tem dúvidas que é um preto para ser utilizado numa paleta de pintura impressionista, com tendências, né, a essa questão da iluminação. O preto ele é mais fechado, mais opaco, mais concentrado, é uma tinta com uma pigmentação bem forte, o preto, e o Grease Peint tem essa natureza azulada, então tende a ser uma cor provavelmente dos pintores de marinhas, né, uma tinta interessante para desenvolver marinhas, né, pinturas. E aqui eu vou puxando através dos vídeos, você vê que ele é azulado, né, comparado aos outros cores, né. Quando a gente joga essas cores uma do lado da outra, a gente vê claramente qual a diferença de saturação entre elas, né, de temperatura, principalmente. Aqui a gente está vendo a temperatura também da cor, né, o quanto ela é quente, o quanto ela é fria comparado aos outros pretos, né. Então temos aqui diferença. O Grease Peint é bem mais fria, é basicamente um azul. Nós temos o preto, que ele é mais fechado, mais neutro, mais opaco, com uma pigmentação forte, e comparado ao Grease Peint, né, ele é mais quente, mas comparado ao preto de marfim, o preto é mais frio, né? Então a gente pode ir fazendo essas comparações e isso pode vir assim interessante dependendo da sua paleta de pintura que você vier a utilizar, né? Assim, a gente precisa entender se essa cor ela tem sentido na lógica da nossa paleta de pintura. O Grease Peint, vendo aqui esticando, eu percebo ele bem escuro quando concentrado, literalmente um preto. Ele funciona bem como preto concentrado, mas quando eu vejo comparado aos outros pretos, quando eles estão diluídos, ele é claramente um preto mais azulado, né? E vai esticando, aí já fica bem mais claro. Quando cria os cinzas através do branco, que também vão criando cinzas azulados, literalmente azuis. E essas cores, dependendo das cores utilizadas à sua volta, né, o Grease Peint pode ser considerado um azul, dependendo da cor que for utilizada ao seu lado. O preto de marfim, ele é preto, mas ele é amarelado, me dá essa sensação de ter uma temperatura, uma quentura, né? Ele é mais quente. E ele não é tão fechado quanto o preto, né? O preto de marfim ele não tem a opacidade e o poder de tingimento do preto também. Então temos essas diferenças entre as cores, em que algumas são mais opacas, com poder de tingimento mais intenso, né? Um poder de cobrir com mais facilidade. Temos cores mais transparentes, temos cores mais azuladas, mais quentes quanto à temperatura, né? Então a gente analisa a cor quanto à temperatura, a sua saturação, né? E a sua opacidade. Aqui eu vim jogando o branco, né? Então fui gerando um cinza azulado, bem mais clarinho. E é interessante esse cinza também, esse azulado que vai criando, né? E interessante também pensar que é considerado um preto, né? O Grease Peint, tendo essa natureza tão azul, né? Ou qualquer outra cor, né? Analisar os pretos, os brancos, os amarelos, os vermelhos, se vocês utilizam talvez uma paleta impressionista, analisar as cores de luz, os amarelos, os ocres, as cores terrosas, e comparar entre elas essas misturas e tentar analisar também, misturar cada cor da paleta entre si e analisar se há alguma cor, algum tubo de cor que vocês têm à toa, né? Isso ajuda a entender se vocês estão comprando cores à toa, já que através da mistura de algumas outras cores dentro da paleta vocês conseguem tê-las. E isso também tem que analisar que ter uma cor na paleta de pintura
talvez por vocês precisarem muito daquela cor. Isso economiza tempo. Ou seja, você utiliza com uma frequência muito grande uma cor e não tem sentido ficar misturando antes de começar a pintura, né? A questão de ter um tubo de tinta é justamente para economizar esse tempo, não só pelo fato de que você, através das outras cores, você consiga criá-la, né? Isso tem um sentido muito interessante no processo de pintura à la prima dos impressionistas. Misturar cor toma tempo e não tem sentido dentro do processo de pintura à la prima você ficar misturando cores antes de começar a pintar. Agora, gente, eu vou mostrar a comparação do preto de marfim, preto e gris de pene com o preto de mate. O preto de mate e o preto de carbono. Preto de Marte. Agora vamos aplicar o preto de Marte. Botar aqui um pouco de solvente. E vamos puxar essa tinta. Vamos lá. Acho que está dando um pouco de reflexo. Vamos puxar preto de Marte. Para vocês verem a comparação. Realmente é um preto bem interessante esse preto de Marte, hein? Parece ser um preto mais quente, mais fechado. Não sei, e tem uma certa transparência. Quando concentrado, ele fica um preto bem interessante. Mas eu vou fazer uma mistura semelhante ao que eu já fiz. Depois eu faço a mistura deles, a esticar essa tinta deles sem o branco. Vai ser uma comparação ainda melhor. Olha o preto de Marte. Ele tem um preto bem interessante, o preto de Marte. Sendo semelhante, muito parecido, seja com preto ou com preto de marfim, né? Eles três são muito interessantes.
misturado com branco. Eu vou puxar um pouquinho de preto de marfim também. Preto de marfim tem um preto também bem profundo. Mas parece ser um preto mais azulado comparado ao preto de Marte. Não sei, é a impressão minha. Deixa eu puxar mais o preto de Marte. Olha a diferença entre esse preto de marfim, o preto de Marte, o gris de Payne. Vou puxar um pouco o gris de Payne para ver. Concentrado ele parece um preto e aí literalmente vira um azul, né? Agora vamos ver o Lamp Black ou preto de carbono. Realmente é um preto com poder de tingimento interessante. Parece ser um preto bem mais profundo. Quando você estica assim o branco, parece ser um preto muito mais profundo, fechado, até mesmo que o preto.
Mas vamos puxar o preto para ver. Preto, preto. Não sei. Ah, preto também tem um poder de tingimento parecido com preto carbono. É bom espalhar a tinta para ver como ele performa, né? Esse é o preto carbono. Vamos comparar com o preto. Você tem muito no flat. Ah, vou fazer a comparação agora só esticando as tintas, sem misturar o branco. Olhando assim, vocês podem ver que a diferença desses pretos concentrados, quando eles estão concentrados, saturados, como eles vêm no tubo de tinta, você vê que não há quase nenhuma diferença. São praticamente idênticos. Todos aparentam ser um preto bem fechado, né? O preto de marfim aparenta ser um pouco terroso. O preto parece ser o mais fechado, mas mesmo assim é muito similar. O preto de Marte aparenta ser mais quente, e o gris de pene mais frio, né? Nós temos o mais quente, o mais frio, e aqui entre preto de marfim e preto de carbono, muito similar, mas todos também, quando concentrados, saturados em sua forma de tubo, eles são quase idênticos. Agora vamos ver esticando-os sem o branco, né? Só a tinta. Esse é o preto de carbono. É o preto mais fechado que eu pesquisei à venda nas papelarias, né? Talvez o mais frio, o mais fechado, o mais opaco, né? O que menos reflete luz, né? O preto, quanto menos refletir luz, mais profundo ele vai ser. Aí eu vou limpar o pincel para não haver influência. Vamos para o gris de pene. Tu vê que a natureza do gris de pene é azulado mesmo. Quando concentrado, ele fica bem próximo do preto. Ele fica concentrado, ele é próximo do preto, mas ao diluir com fundo branco, ó como ele gera azul.
Vamos diluir ele. Ele fica azulado. Vamos ver o preto de carbono diluído. Ele já fica acinzentado, né? Mas um tom bem baixo. Não é um cinza claro, já é um preto aguado. Ele é o cinza através um branco respirando por baixo, né? O azul ele fica bem aguado, né? O preto de carbono ele ele tinge com muita facilidade. Talvez seja, com certeza, que é o preto mais intenso que eu tenho aqui, mais fechado, junto com esse preto, né? Esse preto também se comporta muito bem. Preto, né? Apenas preto. E ele é mais brilhante. Interessante. Deixa eu puxar o preto de carbono. O preto de carbono parece ser mais fosco. Eu achava que o preto de carbono ia ser o preto mais profundo aqui. Me parece ser só o preto. Vamos para o preto de marfim. Ih, muito próximo. Também é um preto bem profundo, o preto de marfim. Gente, eu acho que o preto de marfim é mais profundo do que esse. Não é fácil analisar, não. Eu acho que o preto de marfim está na frente. Ele parece ser mais quente. Não sei. Vamos esticar mais. Caramba! Vamos para o preto de Marte. Quando concentrado, saturado a tinta, fica mais claro ver qual de fato é o preto mais profundo. Talvez o preto mais fechado. Vai depender das intenções. No caso aqui, depende das intenções do artista. Ele entender qual de fato é o preto que ele quer. Eu acho que cada preto vai dar uma opção diferente. Comparado a esses aqui, parece que o preto, ele é
mais frio, né? E esses mais quentes. O preto ele tem uma capacidade de tingimento muito melhor. O preto de marfim eu acabei fazendo meio aguado. Tem que cobrir mais. Vamos ver dentro de um quadradinho. Vamos fazer um quadradinho concentrado para comparar. Preto de carbono. Vamos lá para o gris de penho. Gris de penho. Se diluir demais já fica meio azul, então tem que ter cuidado. É até difícil transformar o gris de penho em preto. Preto. Preto também pareceu ser o preto mais fechado e mais brilhante, né?
Agora preto de marfim. Gente, é uma briga boa. Vamos para o preto de Marte. Pareceu que a tinta com o melhor poder de tingimento mesmo foi o preto, talvez o preto de carbono. Tu vê que eu puxei ele, coloquei quase a mesma quantidade de tinta aqui nas pontas, e ele foi o que puxou, esticou melhor, e com mais pigmento, com um pigmento mais forte. Gris de pene é o mais aguado, né, que tem a pigmentação mais fraca, sempre tendendo ao azul. Ele só fica preto quando muito bem concentrado, ou seja, aqui eu nem consegui chegar ao preto. O preto de carbono é um preto também muito interessante. E o preto de Marte pareceu também ser um preto muito interessante, mais quente, mas ele tá vendo? Ele pareceu ser mais quente. O preto de marfim aqui, ó, quando seco, como ele ficou. E o preto. Eu acho que o mais fechado é o preto. Me pareceu. Eu tinha tendência para achar que fosse o preto de carbono. Mas aqui, a princípio, parece que o preto ganhou, hein? O preto de Marte é o mais quente. O mais frio é o gris de pênio, ou seja, os opostos é preto de Marte e gris de pênio, o mais quente e o mais frio, né? Esse tendendo ao azul, esse tendendo ao vermelho. O preto de marfim acabou ficando extremamente fosco quando seco. Deixa eu botar um pouco mais para ver. O preto de marfim talvez tenha essa tendência a ficar fosco depois de seco. Talvez seja da natureza da tinta. Então ele só ganha profundidade com um verniz brilhante. Que ele é brilhante com a tinta a óleo e seca e fica fosco. Pode ser isso. Vamos ver. É um preto interessante, mas ele tem a tendência a ficar fosco. Deixa eu esticar aqui o preto de carbono.
Vamos ficar mais o preto de Marte. Para ver como é que ele fica concentrado em uma grande extensão. E vamos esticar o gris de pene. Detalhe que eu tenho que estar sempre limpando o pincel, né, para não misturar. Nós temos agora os 5 pretos concentrados e, sinceramente, o preto de marfim ele tem uma tendência a ficar fosco, então fica difícil avaliar se ele é o mais escuro. O preto de marfim tem a tendência a ficar fosco, né? Quando seco. Mas aqui vendo, a priori, as tintas concentradas, o preto parece ser o mais fechado. E por experiência própria, é o que tem poder de tingimento, é o mais chato de usar, porque ele tem um poder de tingimento muito forte. Ele é muito complicado de trabalhar, fazer os cinzas, né, um trabalho de preto e branco, porque ele tem um poder de tingimento muito forte comparado aos outros pretos. Então o preto e o preto de carbono estão na briga, mas eu vou... O preto de carbono ele tem a tendência a ficar fosco quando seco. Talvez seja um preto que precisa de verniz quando seco. Quando ele fica fosco assim, ele tem a tendência a ter que usar verniz para manter a sua saturação, né, de uma tinta fresca. Então, comparar essas tintas relativamente secas é até meio complicado. Eu acabei de pintar agora, eu não posso dizer que elas estão completamente secas, mas elas já perderam aqui o solvente, e já perderam bastante do solvente, mas considerando a concentração, o preto me parece ser o preto vencedor, né? Esse preto. Ou esse preto parece ser o preto mais fechado, olhando aqui através do vídeo também. Parece ser o preto mais interessante, talvez junto com o preto de carbono, não sei. O preto de Marte e o gris de pene tranquilamente dá para excluir, porque é o mais avermelhado, mais quente, e o gris de pene mais frio, azulado, né? Daí sobra o preto de Marte, o preto de marfim, o preto e o preto de carbono. O preto de marfim tem a tendência a ficar muito fosco. Não sei como que vou comparar essas cores, mas me pareceu ser um preto que fica extremamente fosco quando seco. E ele perde a sua profundidade se não tiver um verniz. Acho que o preto de carbono e o preto são os vencedores. Talvez uma mistura entre os dois gere um preto bem interessante. Então, gente, aqui eu tenho as tintas ainda concentradas, sem que o médio seque, ainda frescas, recém-pintadas.
minha conclusão é de que o preto de carbono e o preto foram os pretos mais escuros com a tinta recém-pintada, né, sobre a paleta. Eu acabei de pintar essa camada de tinta e ela ainda está começando a secar. O preto e o preto de carbono me aparentaram serem os pretos mais escuros. Agora, considerando já um médium já mais acelerado de seu processo de secagem, e no dia seguinte, né, olhando essa paleta no dia seguinte, com a tinta um pouco mais seca, mas não completamente seca, ainda está fresca, mas boa parte do médium e da cor vibrante que você tem de uma tinta óleo recém-pintada não tem mais, já boa parte das cores já estão foscas. A minha conclusão continua sendo o preto de carbono e o preto, os pretos mais dominantes, mais escuros, sem a presença né, do médium, né? A tinta já está em seu ápice, já está praticamente começando, literalmente tendo o seu aspecto fosco de tinta seca, né? Como todo preto tem. Boa parte dos pretos que eu utilizei tenderam a desenvolver esse aspecto fosco, né? O que me leva a crer que se eu quiser resgatar esse aspecto fosco, eu da tinta ainda fresca, naturalmente, como todo artista, trabalhando na lógica da pintura, terei que passar um verniz fixador nessa paleta para resgatar essa tinta escura ainda fresca, né? Que é exatamente suas tintas escuras, as tintas que tendem a ficar mais foscas, sendo o sépio, terra de sombra queimada, os pretos, né, eles tendem a ficarem foscos e perderem a sua vibração, né, de sua cor, a sua naturalidade, de, de quando ela ainda está fresca e sendo utilizada sobre a tela, né? E isso cria uma diferença, né? Uma coisa é o artista estar trabalhando sobre a tela e a tinta fresca lhe dá um tipo de cor que tem uma vibração, uma saturação, né? E um brilho específico que faz com que a tinta fique mais escura. E a outra é a tinta ficar fosca e perder essa luminosidade, esse brilho, e ela tender a refletir mais a luz, ou seja, é natural que com o preto você precise utilizar o verniz para ele manter a sua naturalidade, porque o preto também, dentro da sua naturalidade, de uma especificidade dele, ele tende a ficar fosco. Então, o ideal aqui agora é passar o verniz fixador nessa paleta para ver o quanto vou resgatar desses pretos, mas provavelmente a conclusão aqui que chegamos é que o preto de carbono e o preto, né, até mesmo seco, no início do seu processo de secagem, secos, com início de secagem, mesmo que não estejam completamente secos, já dá para ver que o preto e o preto de carbono são os pretos mais escuros, que é a mesma análise das tintas ainda iniciando o processo de secagem ainda frescas, ainda era o preto e o preto de carbono. É essa conclusão que chegamos nesse estudo, de que essas duas cores provavelmente nos fornecem um preto mais profundo. A partir de minhas análises, estudos em alguns sites e páginas sobre arte e vídeos, também é dito também que o preto de carbono talvez seja mais escuro que o preto propriamente dito, né? Então, temos esses dois pretos aqui, considerando a análise científica e das páginas e de outros artistas, que talvez o preto carbono seja mais escuro que o preto. Agora, pessoal, eu vou passar um verniz aqui na paleta para resgatar as cores como elas foram pintadas. Sempre bom passar da esquerda para a direita, vindo de cima para baixo, né? Pelo menos tendo uma lógica, né?
Então agora vamos chegando ao final desse estudo de pretos, e aqui eu tenho uma imagem que eu apresento, de uma imagem um pouco melhor. Depois de passar o verniz, os pretos realmente realçaram-se e deixaram esse aspecto fosco natural deles, e agora eles estão com o aspecto de estarem recém-pintados sobre a paleta branca. E a conclusão continua sendo o preto de carbono como os pretos mais intensos, e logo atrás o preto de Marte, né? O preto menos intenso, o gris de pene, que tem essa natureza realmente azulada, né? Então o preto de carbono e o preto que realmente são os pretos mais intensos, com maior poder de tingimento, mais escuros e profundos, vindo atrás com o preto de marfim e o preto de Marte. E para finalizar, agora eu tenho essas cores dessa lista. Essas cores são basicamente as cores que eu utilizei e as marcas referentes. No caso, ao alterar a marca do preto, você pode adquirir um preto diferente. Então, eu prefiro aqui deixar claro que eu fiz uma comparação entre os tipos de preto, ou seja, através do nome, mas não através da marca. O preto de marca do Marte do Corfix é diferente do preto de Marte, por exemplo, da Daler-Rowney ou da Winsor Newton. Então, no caso aqui, eu só queria comparar os pretos de fato. Fazer uma comparação de marcas já é uma pesquisa mais intensa e mais longa. A princípio, não é necessário, eu não tenho essa necessidade para meus propósitos. Então, a partir do que eu vi e explorei aqui, né, esses são as cores utilizadas: o preto de Marte do Corfix, o Ivory Black, né, o preto de marfim da Daler-Rowney, o Lamp Black da Corfix. O Lamp Black, no caso, é negro de fumo, vendido como negro de fumo. Nós temos o preto da Acrylex, que também provou ser um excelente preto. Um gris de pene da Acrylex, e temos opções ainda não testadas, no caso o Carbon Black da Liquitex, que através de pesquisas aparenta ser um excelente preto. O Vanta Black, que é muito difícil de adquirir, eu acho que ele apenas existe para usos industriais. E o Blink também foi criado das marcas Stuart Sample. Temos também o Muzzle Black, criado pela marca Coil Orange Japan Co. Ltd. Então já são opções que eu não testei, muito conhecidas, provavelmente vão me proporcionar pretos muito mais intensos e mais escuros, mas muito deles de difícil acessibilidade, tanto de preço quanto de frete, ou seja, não são cores que eu vou adquirir em papelarias comuns, em lojas ou em lojas de tinta industriais. Não é tão simples adquirir elas, nem tão baratas, mas eu deixei aqui como propósito da pesquisa, como análise das cores e aspectos que eu pesquisei, para quem tiver interesse de conseguir um preto mais intenso, além dos que eu já coloquei aqui. E vamos chegando ao fim do vídeo. Curtam minha página, curtam o vídeo, comentem, compartilhem para ajudar a página a crescer. E muito obrigado a todos que acompanham a página, os vídeos